Técnica mestre contra sinais falsos. Então nós estamos vivendo um momento de elevada volatilidade. Você deve conhecer muito dessas técnicas aí para poder evitar setups que não vão dar em nada, na verdade vão dar o loss para você. Tá? E com esse conhecimento você não fará esses setups, vai fazer os setups que realmente interessam e aí vai conseguir consistência nessa época mais volátil. Não só para essa época, mas com várias épocas aí. Esse é o assunto do vídeo de hoje, então deixa o like no vídeo, compartilhe o vídeo, é muito importante para mim o seu compartilhamento. Tá? Chame seus amigos aí para o canal, se inscreva no canal e participe da Masterclass todos os dias ao vivo, de 8h50 ao meio-dia, meu gráfico aberto, né? Plano semestral, plano anual. O pessoal atualmente fica dependendo de copy trade. Pessoal, os copy trades estão todos negativos, tá? Você tem que aprender sim a operar na mão, ok? Isso é apenas uma moda aí, certo? Tem o plano semestral, o plano anual, eu vou explicar para você os detalhes de como ser consistente. Você pode conseguir ser consistente sim, você consegue sim, vai conseguir ser consistente comigo como professor, ok? E tem a mentoria também, onde eu explico detalhes, em detalhe, e as apostilas estão renovadas. Apostilas aí 2025, 2026, sensacional, renovadas, aí novinhas para vocês, maior material do país, isso mesmo. Muito bem. O que nós temos sinais falsos que passou nessa semana aí, principalmente no mini índice, a saber, veja bem, temos uma Martin Bull. Isso aqui é uma Martin Bull? Aqui, ó. Não. Primeiro sinal falso aí, tá? Mas por que, Senna? Não é um candle? Tem vários candles aqui que partem de baixo e vão para cima assim. Correto, mas existe um detalhe, um pequeno detalhe aqui. Qual que é o pequeno detalhe? Essa última barra, antes de vir a vermelha, ela deveria terminar acima da 20. Ou seja, ela vem de baixo da 20 em algum ponto e termina acima da 20. Isso aqui nós temos caracterizada uma Martin Bull. Tá? Aí sim, você poderia pensar em entrar depois aqui com a confirmação. Certo? Mas não aconteceu. Essa barra aqui, ela fechou abaixo da 20. Então aqui não tem entrada, aqui não tem setup Martin Bull. Mas você teve uma RBI aqui, daria para entrar como RBI aqui? Sim, como RBI, não vejo problema. Você viu que foi um pouquinho, depois voltou, que caracterizou também um sinal falso. O mais interessante é que aqui ninguém tem dúvida, certo? Qual que é o setup aqui que está acontecendo? Uma DBI, é mesmo. Quem falou uma DBI acertou. Então olha só, nós temos a Martin Bull, vocês estão vendo que estava errado, tá? Mas nós tivemos aqui uma RBI que foi um pouco, voltou. Nós tivemos aqui uma DBI, certo? Que foi um pouco, foi quase nada, aqui foi mais, foi quase nada e voltou. Quer dizer, os dois setups aqui, tanto a RBI quanto a DBI, deram errados, certo? Dois setups aqui que deram errados. Se você tivesse entrado aqui, você teria tomado stop, tá? Se você tivesse entrado aqui, teria tomado stop também. Quer dizer, tanto a RBI quanto a DBI deram errados. Por quê? Todos sinais falsos, pessoal. Nós temos aqui 3 sinais falsos. Sacana esse período aqui do mercado, sacana. Essa Martin Bull está errada, eu já expliquei o porquê. Essa RBI não está errada e essa DBI também não está errada. Por que que você acabou levando stop aqui? São sinais falsos. Os dois, tanto a RBI e a DBI. A Martin Bull é errada, a RBI e a DBI são sinais falsos também. Por quê? Apesar do setup estar correto. Aqui o setup estava errado, aqui o setup está correto, mesmo assim são dois sinais falsos. Por quê? Isso mesmo, se você respondeu, veja bem, a M200 está inclinada. Quando você tem a M200 inclinada, os preços ficam muito tempo oscilando ela, entre ela, né, oscilando no entorno dela, gerando stop de todos os setups que tentam sair dela. Então observem, a RBI aqui tentou sair, tá? A DBI também tentou sair aqui, certo? E os dois deram stop. Por quê? Porque ele fica oscilante. Uma hora ele sai, mas muitos momentos aí ele fica oscilante. Então, no meio perto da M200, quando ela está inclinada,
a situação aqui de stop acontece. O que seria o ideal? O ideal para você, né, para os setups irem, seria ela flat. Tá? Ela nunca fica totalmente reta, mas o mais reta possível. Aqui você vê que ela está inclinada, certo? Então, sinais falsos. Se você entende disso, você se protegeria e não levaria nenhum desses stops aqui. Se bobear, você levou 2, certo? Beleza. Mais um sinal falso aqui, ó. Observe, ó. O que nós temos aqui, ó? Nós temos aqui, qual setup que é esse aqui, ó? O engolfo de uma BT. O engolfo de uma BT, certo? Você tem razão quem respondeu uma BT. Deixa eu colocar em maior aqui. É uma BTTO, certo? Ok, você tem uma BTTO aqui. Então você tem uma entrada aqui. E essa entrada, vocês podem ver que ela deu stop. Essa entrada estava correta? Não. Essa entrada não estava correta. É outro sinal falso. Qual que é esse sinal falso, Sena? Veja bem. Olha o que nós tivemos aqui no início do pregão. Olha só. O início do pregão começou nesse ponto, subiu. Ele volta para o mesmo ponto que ele começou. Isso aqui a gente chama de espelho. Certo? O tanto que subiu, ele faz um movimento oposto. Certo? O que acontece? Se ele faz exatamente o mesmo movimento, esse ponto aqui, ó, tá, que concluiu o espelho, não é adequado para operações. Não é adequado para operações. Então, se você vê uma outra condição, quando você vê uma outra condição dessas, saiba que depois de ter feito o espelho, não é adequado para operações o ponto. Quer dizer, para você operar aqui, você teria que esperar alguma coisa mais interessante de novo aqui para poder voltar, tá? Mas nesse ponto, esse ponto não é interessante. Observe que esse ponto continua não sendo interessante por um bom tempo. Todas as tentativas aqui de ficar em baixa, elas não têm sucesso. Elas voltam aqui depois de um longo tempo, é que realmente você consegue definitivamente passar desse ponto, certo? Quando você tem o ponto inicial imediato a esse espelho, não se deve operar. Não se deve operar a questão do espelho, certo? Isso aí vale demais. O que eu acabei de mostrar aqui também, eu esqueci de colocar aqui para vocês, ó. Nós tivemos outro dia. Veja bem, ó, a questão da inclinação da M200. Olha que lambança aqui, né? Olha que lambança. M200 inclinada, tá? Você tenta uma DBI aqui, ó, nada acontece. Volta tudo na sua cara. Por quê? Porque a M200 está inclinada. Você está trabalhando com ela inclinadaça. Não é para fazer dessa forma. Certo? Não é para fazer dessa forma. Ok? Deu para entender? Então esses são dois sinais falsos. A questão da M200 inclinada, né? Eu mostrei vários sinais falsos, né? Estou falando características falsas, né? Eu mostrei duas características falsas, mas mostrei vários setups aí, sinais falsos com setups verdadeiros. Realmente bem complicado, né? Mas você já consegue identificar do jeito que eu estou explicando nesse vídeo, ok? Mas vou mostrar para vocês ainda nesse vídeo um outro sinal falso, que às vezes passa desapercebido, ok? Eu vou ser até sincero com vocês, hoje passou desapercebido, apesar de eu não ter feito essa operação, passou desapercebido hoje esse sinal, tá? Alguém me falou na Masterclass, eu não dei atenção devida para esse sinal. Esse é um outro sinal falso aqui. Outro sinal falso. Certo? Por quê? Veja bem, ó. Tem muita gente que opera isso aqui como halts. Mas, o que é uma halts? A halts é um recuo. Bate na 20,
O que é uma M20 Halts, né? Uma MM20 Halts, certo? Uma M20 Halts aqui, tá? É a batida da 20 com um candle de evento. Então você tem um candle de evento. O que é um candle de evento? Que é de força compradora. Você tem um candle de evento aqui, certo? Tá? Você tem a 20 inclinada. Quer dizer, está tudo certo com a M20 Halts, certo? Errado. Sabe o que acontece? Olha a profundidade. Olha como é que começou o dia. Esse aqui, ó. Esse aqui é o dia anterior. Eu vou até dar uma anulada para você entender um pouco isso aqui, ó. Veja bem. O dia começou aqui, ó. Certo? O dia começou aqui. Perfeito? Se ele começou, tá, em gap, ele começou num gap, apesar de ter caído, começou num gap, vocês concordam? Aqui é o final do dia ontem, né? Isso aqui é o fechamento, vamos dizer assim, leilão, tá? Isso aqui é o leilão de ontem, tá? Mas observe um detalhe. Vamos tirar isso aqui, vai. Se ele começou aqui, ok? Se ele começou aqui, é porque aqui supostamente nós temos uma barra, mais ou menos aqui. Nós temos uma barra elefante aqui, certo? Ok? Olha o que aconteceu. A queda foi muito profunda. Tão profunda, suficiente para, em teoria, tá? Ele anula o gap, quer dizer, o gap é o quê? Esse gap de alta é uma barra elefante. Então, ele anula a barra elefante, dada a profundidade da queda, dada a força da queda. Na hora que ele tem essa força para anular uma barra elefante imaginária, aí, porque o gap é como se fosse uma barra elefante imaginária, ele não tem força mais para fazer... essa barra aqui, ela é pequenininha, ela não tem essa força, tá? Então isso aqui já não tem mais força de continuidade. A queda é muito profunda, não dá. Eu vou ensinar para vocês, dá uma olhada nisso aqui, ó. Vamos para a apostila para vocês entenderem, ó. Apostila nova, show, ó. Apostila nova, tá? Apostila nova. Nós vamos aqui na M-Halts aqui, ó, 123 M-Halts. Dá uma olhada, principalmente nesse exemplo aqui, ó. É o melhor exemplo que eu tenho, um dos melhores exemplos que eu tenho. Observe aqui, ó. A Halts, ela é batida na 20, ela bate na 20, tá? Mas observe que tem essa barra, essas barras grandes aqui. Olha como ele faz um recuo dentro dessas barras grandes, certo? Ele faz um recuo curto, tá? Na verdade ele é longo de tempo, mas ele é curto de preço nessas barras grandes. Aqui ele está fazendo um recuo longo, um recuo profundo, tá? Anulando inclusive toda a força compradora. É a mesma coisa que se eu chegar, né? Se eu chegasse aqui, eu tirasse essa linha azul aqui, que é a média móvel de 20 períodos, e pegasse, né, que a média móvel de 20 períodos estivesse passando aqui, ó, tá? Vou anular isso aqui para ser forte a queda. É como se eu tivesse uma coisa assim, ó. E aí a 20 estava chegando e chegasse aqui, ó. Observe que ele anulou, tá, toda essa força compradora. Então isso aqui vai ser só apenas um repique fraco. Ele pode vir só até aqui, por exemplo, e depois descer. Por quê? A queda foi muito profunda e pode estopar. A queda foi muito profunda. Você não pode ter uma queda profunda para ter uma Halts de efeito. Show, pessoal? E são alguns os sinais falsos, pessoal, alguns, tá? Para você ficar atento, para você obter mais sucesso aí nos seus trades. Show?
É isso aí, sempre show. Então deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo, sempre muitas informações para vocês. E vamos lá, vamos juntos. Masterclass, sempre muito, muito show. É isso aí.